Quando Clara entrou na antiga casa da mãe, 2 dias depois do funeral, sentiu o cheiro do tempo. Aquela mistura de madeira antiga, umidade e lavanda, a essência que sempre marcou os abraços de Dona Helena, a envolveu como um cobertor de memórias. Clara tinha 27 anos agora, mas ao cruzar aquela porta sentiu-se com 10 outra vez. Tudo parecia intocado. O sofá com a manta de crochê, a cristaleira com os copos que nunca foram usados, o relógio de parede ainda marcando o horário em que parou, como se o tempo tivesse morrido junto com a mãe. Na cozinha, encontrou um bilhete deixado por ela em sua caligrafia arredondada. Filha, quando chegar a hora de olhar para o que guardei, vá até o sótão. Com amor, mamãe. O coração de Clara apertou. O sótão era um lugar proibido quando ela era criança. A mãe sempre dizia que havia coisas perigosas lá. Mas agora havia um convite, um chamado. Subiu as escadas antigas que rangiam como se protestassem. Lá em cima, encontrou uma caixa de madeira com uma fita vermelha, envelhecida, mas ainda firme. Dentro da caixa havia um caderno grosso de capa de couro. No centro, uma única palavra: Clara. Com as mãos tremendo, ela o abriu, e ali começou a ler as palavras da mãe, escritas ao longo de quase 30 anos. Minha pequena Clara, você ainda nem fala direito, mas eu preciso escrever. Talvez um dia você leia isso e entenda a mulher que fui, os medos que tive e o amor infinito que nasceu em mim no dia em que te segurei nos braços pela primeira vez. A maternidade não é como nos livros ou nos comerciais de TV. Ela é assustadora. É se perder para se reinventar. E eu estava completamente perdida. Mas você me encontrou. Você salvou minha vida, filha. Mesmo sem saber, mesmo sem falar. Clara passou os dedos pelas palavras como quem toca o rosto de alguém que se foi. Continuou lendo. Hoje você disse, mamãe, pela primeira vez. Eu sorri, chorei. E ri, ao mesmo tempo. Você apontou para mim com o dedo engordurado de papinha e disse, mamã, não importa o que digam sobre a maternidade. Aquilo foi o dia mais bonito da minha vida. Eu senti que finalmente existia para alguém. As páginas seguiam com relatos, pequenos e grandes momentos, como o dia em que Clara teve febre e foi ao hospital. A mãe escreveu: você tremia, gritava de dor e eu tremia por dentro. Quando a enfermeira demorava, eu pensava em arrancar a porta do consultório. Então, te abracei e comecei a cantar baixinho, mesmo sem saber o que cantar. Invente uma música. Para você ali mesmo. Clara leu o refrão anotado. Fecha os olhinhos, meu sol da manhã. Dorme tranquila, mamãe tá sã. O mundo é grande, mas aqui tá paz. No colo de mãe, tudo se desfaz. Ela não se lembrava da melodia, mas a letra ressoava com um eco antigo, como se sempre tivesse estado dentro dela. No meio do caderno, Clara começou a encontrar trechos mais difíceis de ler. Hoje, você me olhou com raiva pela primeira vez. Eu sei que foi sem querer, que você é só uma criança, mas senti como se meu coração tivesse rachado. Tenho medo, filha. Medo de não ser suficiente. Medo de te decepcionar como minha mãe me decepcionou. Hoje eu gritei com você. Não devia ter feito isso. Você só queria atenção. Mas eu estava exausta. E a dor que vi nos seus olhos vai me acompanhar para sempre. Clara lembrou desse dia. Tinha 8 anos. Queria mostrar um desenho. A mãe estava ao telefone, ocupada, e quando ela insistiu, levou um grito. Chorou no quarto, rasgou o papel e prometeu nunca mais mostrar nada. Achava que a mãe tinha esquecido, mas ela lembrava. E sentia culpa. Entre as páginas havia envelopes, colados, pequenas cartas deixadas para momentos futuros. Uma delas dizia: para o dia em que você for morar sozinha. Clara abriu com as mãos trêmulas. Filha, se você está lendo isso, é porque a casa ficou grande demais para você. Talvez esteja animada, talvez esteja assustada. Só quero que saiba, não importa onde você esteja, ainda é meu lar. Vai sentir saudade das minhas broncas e do meu arroz doce,
Mas eu vou sentir mais ainda da sua bagunça e do seu cheirinho no sofá. Você cresceu, e eu te deixo ir, porque o amor de mãe não é prisão, é porto, e também é vento nas velas. Clara. Chorou em silêncio. Quando se mudou, elas brigaram feio. Ficaram meses sem se falar. E mesmo assim, a mãe tinha deixado aquela carta. Com amor. Com ternura. As últimas páginas eram mais espaçadas, a caligrafia mais trêmula, e as palavras ainda mais sinceras. O médico me ligou hoje. A notícia não é boa. Disseram que talvez eu tenha menos de 1 ano. Não sei se vou conseguir escrever até o fim, mas vou tentar. Não quero que você saiba disso por ninguém. Quero que saiba por mim. Não tenha pena. Não chore por mim quando eu for. Chore por nós, pelo que vivemos, pelo que erramos, pelo que vencemos juntas. Se há uma coisa que quero que leve desse caderno é: você foi a melhor coisa que me aconteceu. Mesmo quando eu errei, mesmo quando fui dura, meu coração sempre foi seu, minha menina. Clara sentia cada frase como um sussurro da mãe dentro dela. Em uma das últimas páginas estava uma confissão. Clara, eu nunca te contei o motivo do seu pai ter ido embora. Você sempre me perguntou, e eu dizia apenas: ele não soube ser pai. Mas essa não era toda a verdade. Eu também não soube deixar ele ser pai. Estava tão ferida, tão desconfiada do mundo, que o expulsei quando ele errou. Talvez você merecesse uma chance de conhecê-lo. Mas naquele tempo, eu achei que te proteger significava te afastar do que me feriu. Agora, só posso pedir perdão. Clara fechou os olhos. Durante anos, odiou o pai. Agora, entendia que a verdade era mais complexa. Que sua mãe não era uma heroína infalível, era humana. E por isso mesmo, mais real do que nunca. Na última folha do caderno, havia uma frase: olhe dentro da caixa novamente. Clara voltou à caixa de madeira e, sob o tecido que envolvia o caderno, encontrou algo embrulhado em papel de seda. Era um colar, simples, com um pingente de coração. Dentro do pingente, uma miniatura de papel dobrado. Uma foto dela com a mãe quando tinha 5 anos, dormindo no colo dela na varanda. Atrás da foto, escrito à mão: sempre será. O meu lugar favorito. Clara apertou o colar contra o peito. Ficou ali, no sótão, até o sol desaparecer. Não havia mais lágrimas. Só uma paz suave. Naquela noite, dormiu na antiga cama da infância. E, pela primeira vez desde o funeral, sonhou com a mãe. Helena estava sentada na cadeira de balanço, sorrindo, tricotando e cantando baixinho. Fecha os olhinhos, meu sol da manhã. Meses depois, Clara transformou o quintal da casa num jardim. Plantou lavandas por toda parte como homenagem. Era o cheiro que definia a mãe, a presença que ainda pairava no ar. No centro do jardim, colocou um banco de madeira. Sentava-se ali toda manhã com o caderno nas mãos. Lia um trecho, depois fechava os olhos e deixava o vento levar sua mente para o passado. O colar estava sempre em seu pescoço. Quando tocava nele, sentia a mãe por perto. Sentia amor. Sentia perdão. Aquela dor que parecia insuportável no dia do enterro, agora era branda. Havia cicatriz, mas também havia força. Havia memória viva. E, num dia de céu aberto, Clara escreveu a última página no próprio caderno. Mamãe, agora, eu entendo. O amor não termina com a morte. Ele se transforma. Obrigada por me ensinar a viver mesmo depois que você se foi. Agora é a minha vez de florescer. Ela fechou o caderno e sorriu.